Aqueles que nascem primeiro na terra pura e se tornam Budas, orientam os que nascerão depois e se tornarão Budas. Os que nascerão depois e se tornarão Budas devem seguir o exemplo dos que nasceram primeiro, ouvindo o ensinamento. Que este elo contínuo possa perdurar para sempre, sem ser interrompido, para que o mar do Sansara, ciclos de nascimentos e mortes, seja extinto. Kyogyo Shinsho, Shinan Shonin, capítulo sobre o Buda e a terra circunvizinha. Namandavas tamandavas 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 tamandavas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao ofício em memória à senhora Eshini, esposa de Shinan Shonin. Bem, hoje vamos falar um pouco sobre 3 mulheres que foram muito importantes na história do Shinbudismo da Terra Pura. A primeira foi a esposa de Shinan Shonin, a senhora Eshini. A segunda foi a filha mais nova de Shinan Shonin e Eshini-sama, a Kakushini. E a terceira foi a senhora Takeko Kujo, que viveu entre o final do período Meiji e o início do período Showa, no Japão. Primeiro vamos falar sobre a esposa de Shinan Shonin, a senhora Eshini. Hoje em dia, é algo muito comum os monges casarem e constituírem família. Mas há 800 anos, quando Shinan Shonin viveu, isso era uma exceção, ou melhor, era um tabu, porque significava quebrar a regra do celibato e, consequentemente, perder o título de monge. Durante a vida de Shinan Shonin, houve um período em que ele foi obrigado a passar um período no exílio, longe da capital, Kyoto. Na época, Shinan Shonin tinha 35 anos. Foi mais ou menos nessa época do exílio que Shinan Shonin e Eshini-sama passaram a viver juntos. Juntos tiveram 6 filhos. Graças à companhia de sua esposa e de sua família, Shinan Shonin pôde superar as dificuldades, que não devem ter sido poucas, e pôde transmitir o ensinamento a tantas pessoas. Aliás, Shinan Shonin e Eshini-sama consideravam um ou outro como sendo Bodhisattva Kannon, ou reencarnação do Bodhisattva Kannon, tendo muito respeito um pelo outro. Nos últimos anos da vida de Shinan Shonin, Eshini-sama teve que voltar a Niigata, sua terra natal, enquanto que Shinan Shonin ficou em Kyoto com a sua filha caçula, Kakushini-sama. Shinan Shonin ficou aos cuidados da filha caçula, Kakushini. E quando ele faleceu, Kakushini enviou a sua mãe uma carta comunicando o falecimento do pai. Recentemente, em 1921, foram descobertas algumas cartas que Eshini-sama escreveu em resposta à sua filha Kakushini. Nessas cartas, Eshini-sama conta um pouco como foi a vida de muito esforço de Shinan Shonin e da vida que eles levaram juntos. Essas cartas são muito valiosas, pois comprovam a existência histórica do próprio Shinan Shonin como alguém que viveu neste mundo. Ela viveu numa época muito difícil, de muita fome e doenças, onde tinha que, às vezes, vender algumas roupas para poder conseguir trocar por comida, que compartilhava com as outras pessoas ao seu redor, que também se encontravam numa situação difícil. Em seguida, a segunda mulher é a senhora Kakushini. Como havia dito anteriormente, ela é a filha caçula de Shinan Shonin, que vai cuidar dele nos seus últimos dias. Depois da morte de Shinan Shonin, a senhora Kakushini construiu um mausoléu
em Higashiyama, Kyoto, em homenagem ao seu pai. Esse túmulo, depois, irá se tornar o início da história do Honganji, como um templo. O sucessor de Kakushinni foi o seu primogênito Kakue, e depois de Kakue, quem o sucedeu foi o seu primogênito Kakunyo Shoni, ou seja, a linhagem do Honganji seguiu a linha sucessória de Kakushinni. E por último, a terceira mulher é a senhora Takeko Kujo, que nasceu em 1887 como a segunda filha do 21º patriarca do Nishi Honganji, Myonyo Shoni. Além do seu talento ímpar como poetisa, ela foi uma das fundadoras da escola exclusiva para meninas, que na época era uma raridade. Além disso, ela viveu o grande terremoto de 1923, que acabou com a cidade de Tóquio. Ela ajudou a reconstruir o templo de Tsukiji em Tóquio, que foi totalmente destruído pelas chamas. E ajudou em trabalhos voluntários para auxiliar as vítimas do terremoto. E por último, ajudou a unificar e estruturar a Federação das Associações de Histórias Budistas no Japão. Essas associações que existiam apenas isoladamente em cada templo. Devido à vida atribulada que levava, ficou muito doente devido ao excesso de trabalho e acabou falecendo em 1928 com apenas 42 anos de idade. Graças a essas 3 mulheres e também a muitas outras mulheres que a história do Shin Budismo da Terra Pura veio se construindo no decorrer do tempo. Para finalizar, gostaria de lembrar a memória de outra mulher que também contribuiu muito para os templos aqui no Brasil, que foi Elda Hiromi Kajiwara Usuki, que faleceu há alguns dias. Ótimo domingo e excelente semana a todos. Ao final, vamos ler um dos capítulos das cartas do Mestre Daniel. Cartas do Mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitar o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na Terra Pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos.